Olá, amigos. O portal DBO e a revista AgroDBO têm a satisfação de receber em seus estúdios o engenheiro agrônomo e professor da Exalc, José Otávio Mentem, professor de fitopatologia, com doutorado na área, um histórico enorme na área de fitossanidade das lavouras que a gente planta no Brasil. Muito obrigado pela visita, Mentem. Como é que vai a nossa agricultura na sua especialidade? Richard, primeiro é um grande prazer estar aqui participando dessa conversa e particularmente eu sou um grande otimista do nosso agro, né? Todos nós acompanhamos aí a crise que o Brasil atravessa e o agro, apesar de sofrer alguns contratempos, ainda vem sendo bastante animador. Nós temos ido a vários eventos e nós percebemos a pujança do setor. Então, eu entendo que, de uma maneira geral, o agro não sofreu tanto como outros setores, provavelmente devido à sua diversidade e uma estrutura bastante sólida, mas que certamente vai também se recuperar muito em breve. O setor específico de produtos fitossanitários teve realmente uma queda em 2015 nos produtos que são utilizados. Isso é decorrente talvez de alguns problemas que os agricultores tiveram, mas a perspectiva é que haja uma melhora nesse setor já nesse ano e certamente a partir de 2017. É importante a gente informar ao internauta que o professor Otávio Mentem é o mais novo membro do Conselho Editorial da revista AgroDBO, já a partir desse mês. E será o entrevistado na próxima edição da revista falando sobre todas essas questões. Agora, Mentem, você falou de queda de defensivos. Isso se deve mais ao aspecto econômico ou você reputa isso como problemas relatados do agro em relação à resistência, tanto de insetos como de plantas? Como é que nessa sua área, como é que você vê essa problemática da soja e milho, principalmente? Bem, eu acho que essa redução do valor do mercado que nós verificamos, cerca de 20% de queda em 2015 em relação a 2014. Isso foi muito mais problema econômico, né? Mas certamente também nós temos um outro fato marcante, que é a entrada de um número muito maior de empresas entrando com produtos genéricos que também têm um preço menor em relação às especialidades. E a outra coisa também que a gente deve entender é que, quando a gente fala nesse mercado que caiu, é o mercado dos produtos químicos. Mas nós temos uma série de produtos fitossanitários biológicos e essa área está crescendo bastante. Então, certamente, isso vai ser benéfico para a agricultura. Nós vamos ter talvez um balanço cada vez mais equilibrado dos produtos químicos sintéticos com os produtos biológicos. As grandes empresas estão investindo nos biológicos e eu acho que isso vai ser bom para a agricultura, porque a gente sempre preconizou o manejo integrado de pragas. Toda vez que a gente bate muito numa única tecla, né, aquela história de colocar todos os ovos numa mesma cesta, não é bom. Nós temos que diversificar. Desequilibrou, né? Tem que diversificar as medidas de manejo. Eu acho que isso vai ser benéfico para a agricultura e vai exigir um acompanhamento muito mais próximo, né? Quer dizer, aquela presença do especialista, do engenheiro agrônomo, de quem faz assistência técnica nas lavouras, para definir melhor quais são as medidas mais importantes a serem tomadas a cada instante na lavoura. Uhum. Você esteve como diretor executivo da Andef durante alguns anos, né? Obviamente acumula uma experiência, um contato, uma intimidade grande com as empresas que hoje cada vez são menores. A gente vai falar depois das fusões. Mas eu queria perguntar a você antes o seguinte: quanto tempo hoje demora para desenvolver um produto entre o início de pesquisa de laboratório até ele chegar ao campo? Qual é o custo disso? Que implicações existem? Olha, quando a gente pensa nas novas moléculas, que são fundamentais para a sustentabilidade da nossa agricultura, porque você tocou rapidinho na outra pergunta aí o problema da resistência de pragas
a produtos fitossanitários, esse talvez seja um dos grandes problemas atuais e que, se nós não tomarmos cuidado, vai se acentuar cada vez mais nos próximos anos. E um dos problemas é a falta de novas moléculas que tenham mecanismos de ação diferentes das que estão aí atualmente. E para criar uma nova molécula está cada vez mais difícil. Hoje, a necessidade de pelo menos 10, 12 anos de pesquisa, um custo de cerca de 250 milhões de dólares para que uma nova molécula surja. E certamente esse é um dos motivos dessa série de fusões, porque as empresas têm que ter uma massa crítica. Já são poucas empresas hoje que fazem realmente pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas. A gente imagina que se hoje nós temos cerca de 100 empresas produzindo produtos fitossanitários aqui no Brasil, apenas 12 delas fazem pesquisa e desenvolvimento, ou seja, investem uma parte significativa, aí cerca de 10%, 12% do valor que recebe em pesquisa e desenvolvimento. E é uma pesquisa cara. É importante o agricultor saber que nós temos profissionais altamente qualificados em todas essas empresas, particularmente nas empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento, porque precisa de pesquisador ali dentro. São pessoas que teriam competência para trabalhar como pesquisador em qualquer empresa pública, que geralmente são entendidas aí, que tem os especialistas. Então, acho que realmente... E isso nos dá uma certa segurança. Assim, não, claro. Quando uma empresa lança uma nova molécula, essa molécula ela é segura. Ela vai ser usada por ser eficiente do ponto de vista agronômico, mas também que traz boas características sobre o aspecto ambiental e o aspecto toxicológico. Mas custam caro essas tecnologias, né? Custam caro, exatamente. Porque esse profissional que desenvolve essas atividades nessas empresas é um profissional caro também. Por quê? Porque ele é altamente qualificado. E como é que você vê na sua ótica, como professor, como um homem atuante no mercado, do ponto de vista do agricultor, como é que você vê essas fusões, compras entre as empresas, reduzindo cada vez maior o número de empresas e o gigantismo delas? Esse talvez possa ser um problema, mas a chance de gerar novas moléculas é maior. Por quê? Porque vai ter mais gente dentro de uma mesma, trabalhando dentro de uma mesma filosofia de trabalho. E a gente tem que entender que hoje o mercado de genéricos, o genérico não é só a empresa exclusiva de genérico. As grandes empresas, as que fazem pesquisa e desenvolvimento, as que são mais conhecidas do mercado, elas, logicamente, produzem as especialidades, sejam eles produtos que estão ainda protegidos por patente ou produtos que as outras empresas não se interessam, mas elas também produzem genéricos. E os genéricos têm um preço mais baixo. Então, eu acho que esse problema, se isso vai gerar algum problema de aumento de preço de produtos fitossanitários para o agricultor, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que é mais ou menos irreversível de ver que os genéricos hoje, eles têm uma qualidade adequada. Não são produtos que devem ser considerados de segunda categoria. Então, tem espaço para todas essas empresas. O rigor do registro de produtos fitossanitários deve continuar quase igual, né? Não há necessidade de alteração. O que nós precisamos, acho que dentro do nosso sistema, é lutarmos para que os órgãos reguladores, e aí a gente fala no Ministério da Agricultura, no IBAMA e na Anvisa, sejam mais rápidos nessas análises aí. O que a gente não pode é mais esperar 5 anos para que uma molécula que foi submetida ao registro seja liberada. Isso nos traz um problema muito grande. São 10, 12 anos de pesquisa, mais 4, 5, 6 para um registro. Foi-se uma geração. Isso, não, mas o problema é a competitividade do Brasil. Em outros países, esses produtos são registrados rapidamente. E aqui, a gente perde essa novidade, essa qualidade do produto novo pela morosidade do processo de registro. Como é que você vê a introdução, a convivência das sementes transgênicas nesse processo? De um lado, de resistência. De outro, que já aparecem problemas de resistência a insetos em relação aos transgênicos.
e onde a novidade parece que vai demorar mais tempo para aparecer em novas transgenias. Eu acho que, em primeiro lugar, essa técnica de você usar métodos não convencionais no melhoramento de planta, do ponto de vista científico, é um grande avanço, né? No passado, a gente só fazia o trabalho do melhoramento convencional. Posteriormente, começaram a aparecer métodos considerados modernos, que era a indução de mutação. Mas esse método hoje, usando a engenharia genética, ele é muito mais científico e muito mais efetivo. E, do meu ponto de vista, não existe nenhuma evidência de que isso possa trazer algum problema para a sociedade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a transgenia é um método com profunda base técnico-científica e que ajuda a desenvolver novas cultivares. E vejo que a maior ênfase até agora foi na obtenção de materiais ou com resistência a insetos ou com resistência a herbicida. Mas é uma ferramenta que nós podemos usar para uma série de outros aspectos do melhoramento de plantas. A resistência à seca, a maior produtividade, a melhor qualidade através de aminoácidos melhores e até mesmo a resistência a patógenos, a doenças. Atualmente a gente praticamente não tem variedades transgênicas que apresentem resistência a doenças de planta. Então tudo isso é fundamental para que a gente tenha opções de fazer uma agricultura cada vez mais produtiva e mais tecnificada. Pois se eu tenho um material, seja de milho, seja de soja, e agora daqui a pouquinho vamos ter de cana, que seja resistente a insetos, por exemplo, a lagartas, que é o que é mais tradicional, isso certamente contribui para que a gente diminua a utilização de produtos fitossanitários. De onde você, na sua opinião, verifica a entrada de novas tecnologias para auxiliar o produtor rural nessa problemática toda, seja doenças, insetos, ervas daninhas, maquinário, equipamento, big data? Que tecnologias você vislumbra como maior auxílio ao produtor? Bom, eu entendo assim que apesar da necessidade de novas moléculas, novos produtos, nós estamos relativamente bem servidos, pelo menos para as grandes culturas, né? Nós temos o grande problema da que a gente chama de culturas com suporte fitossanitário insuficiente, ou minor crops, né? Que são essas culturas de menor importância econômica que a gente não tem produtos registrados. Esse é um grande problema. Mas eu acho que já estão sendo tomadas algumas medidas para agilizar o registro nessas culturas. Mas eu acho que o grande problema hoje é ainda o uso correto e seguro desses produtos fitossanitários. E isso é decorrente da necessidade de nós melhorarmos o processo de extensão, de assistência técnica, etc., né? Ou seja, o agricultor ele deve utilizar o produto fitossanitário quando realmente for necessário, né? De forma consciente e responsável. E quando de fato necessário, né? Em alguns casos até de maneira preventiva, mas essa maneira preventiva a gente pode melhorar muito se nós tivermos acesso, por exemplo, a informações do ambiente, meteorológicas. E hoje nós temos uma vasta gama de estações meteorológicas distribuídas em todo o Brasil. Informações como, por exemplo, temperatura, umidade, período de molhamento, etc., são fundamentais para que um bom técnico tome a decisão se vai aplicar ou não vai aplicar antecipadamente. É a previsão. Então, eu acho que essa tecnologia vai nos ajudar bastante a racionalizar o uso dos produtos fitossanitários, inclusive reduzir o custo de produção. Além disso, aliado a uma melhoria na tecnologia de aplicação, acho que essa é uma área que nós temos que melhorar bastante, e no histórico da ocorrência das pragas. E aí, análise de Big Data, ou análise desses dados globais aí, isso aí vai ajudar muito. Eu acho que esse vai ser o grande avanço, são as três grandes linhas aí de avanço na melhoria da proteção de plantas. Utilizar melhor as informações meteorológicas, ter uma transferência de tecnologia mais adequada, incluindo
a aplicação racional e nós utilizarmos todas as informações acumuladas nos últimos anos, informações logicamente de qualidade, para nos ajudar a tomar decisão no momento adequado. Você é membro do Conselho Científico de Agricultura Sustentável, né? Como é que vocês veem no Conselho essa situação toda, inclusive a questão da sustentabilidade realmente da agricultura, como chama o CSAS? O nosso conselho, o CCAS, que é o nosso Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, ele foi constituído num momento em que nós achávamos que havia muita informação na mídia sem um respaldo científico sólido. Muita gente falando coisas talvez sem base. Opiniões urbanas. Isso, e que são legítimas, só que nós achamos que sempre que possível a pessoa deve dar uma estudada antes de emitir uma opinião. E nós então juntamos um grupo de companheiros aí de diversas áreas de conhecimento, pessoas aí que tinham já participado de universidade, de Embrapa, etc., e que gostam de falar para um público mais amplo. Porque o pesquisador, o professor, às vezes ele está mais acostumado a falar de um ponto de vista muito científico, ele tem até dificuldade de decodificar a sua fala. Então, nesse grupo nós incluímos profissionais com uma sólida base técnico-científica, mas que consigam escrever ou falar de uma maneira mais simples para que toda a sociedade entenda, tanto os agricultores como a sociedade urbana, que hoje se preocupa com a agricultura. Isso é muito bom, né? Todo mundo está preocupado em comer algo de qualidade, incluindo aspectos de eventual contaminação. Então, acho que é importante esse CCAS ter surgido. Ele já é considerado uma referência para muitas, como uma fonte confiável de informação para muitas mídias. E eu acho que nós estamos começando a atingir o público em geral. Aquele que é o que trabalha com gastronomia, o cara que trabalha na área de saúde, de educação, porque ele começa a ter uma informação, a ter dados mais claros para tomar decisão aí do que recomendar para os seus clientes, para quem atende, etc. Isso aliviaria, vamos dizer assim, a criminalização que se faz hoje do produtor rural como usuário de agrotóxicos na lavoura? Eu acho que sim. Eu acho que não só do agrotóxico, mas até mesmo de quem usa cultivares transgênicos, né? Existe ainda um certo preconceito por parte de alguns grupos sociais aí, de que se a agricultura não for orgânica, ela não é de qualidade. E isso não existe evidência científica nenhuma disso. Quer dizer, se eu utilizar... A qualidade dos produtos é a mesma. É a mesma, do ponto de vista de qualidade nutricional e até na parte de sabor, etc., o produto convencional ele é tão bom quanto o orgânico. Em alguns casos pode ser até melhor, porque o orgânico pode trazer contaminações microbiológicas, tal, devido ao sistema de produção. Mas tudo que for bem feito, se seguir as regras da produção integrada ou de uma certificação, o que se produz convencionalmente ou por qualquer uma das outras formas de produção, ele é um alimento saudável. Isso, até para nós, enquanto brasileiros, talvez seja um desserviço ficar alardeando o que se produz utilizando fertilizantes, ou utilizando calcário, ou utilizando produtos fitossanitários, ou os transgênicos, ele não é de qualidade. Porque muito do bem-estar que nós temos hoje no Brasil depende do que nós exportamos, né? Quem é o líder hoje na exportação aqui no Brasil é o agro. Nós produzimos o suficiente para alimentar nossa população, nós praticamente independemos de importar qualquer tipo de alimento, diferente do que era há 40, 50 anos, que nós precisávamos importar alimento, e nós produzimos excedente para atender a demanda de uma boa parcela da população externa. E a perspectiva do mundo é que a gente tem ainda mais responsabilidade. O mundo vê o Brasil como o grande celeiro do mundo, quem vai atender a demanda de outras regiões do mundo. Então nós temos que valorizar o nosso produto. Aí sim, se a gente falar mal do nosso produto aqui, ainda mais sem base
Se falar mal e a gente melhorar, tudo bem. Mas falar mal de um produto que já é bom, isso prejudica o Brasil, prejudica a nossa qualidade de vida aqui. Muito obrigado pela aula sintética sobre agricultura. Seja bem-vindo ao Conselho Editorial da AgroDBO, que, aviso aos leitores, escreverá o Dr. Menten regularmente na revista. Richard, muito obrigado por essa oportunidade. Para mim, realmente é uma honra poder participar desse conselho editorial. Certamente eu vou aprender muito mais com vocês do que eu contribuir, mas esses ensinamentos, essas conversas, eu acho que são fundamentais para qualquer professor, pesquisador, para estar atualizado com os nossos problemas, ouvir os questionamentos da sociedade, dos agricultores, mas também da sociedade urbana. Então, é uma bela oportunidade. Mais uma vez eu agradeço a participação e essa oportunidade da entrevista também.